Senhor presidente em exercício, deputado Jânio Mendes, senhoras e senhores deputados e deputadas presentes. Uma das questões que continua em pauta e vai continuar durante muito tempo, porque hoje a política domina todas as conversas entre pessoas, quer seja pessoalmente, quer seja pela rede da internet, é tentarem interpretar e entender o resultado dessas eleições. Que fenômeno aconteceu? Qual foi o tsunami que mudou a política brasileira, quer seja nas eleições proporcionais, quer seja nas eleições majoritárias? Evidencia-se que nenhum tema somente pode explicar essa mudança comportamental do voto. São muitas questões umbricadas, porque foi a mesma população brasileira, deputada Lucinha, que elegeu o social-democrata Fernando Henrique Cardoso por 2 vezes. Foi essa mesma população que elegeu Lula, e eu não defino o seu perfil ideológico, porque eu não consigo. Se eu pudesse, eu definiria, mas eu não consigo, por 2 vezes. Garanto que republicano ele não é, só isso. E depois elegeu Dilma Rousseff, também por 2 vezes. É o mesmo colégio eleitoral. Algumas pessoas deixaram de votar porque faleceram, e outras pessoas passaram a votar porque adquiriram a maioridade eleitoral. Mas a grande massa de eleitor não se alterou. E hoje, nesse último pleito de domingo, o capitão Jair Messias Bolsonaro e todos os candidatos a governador que ele botou a mão no ombro e disse que estava com ele, ganharam as eleições. Poucos foram, talvez 3, que ficaram neutros e foram vencedores. E assim mesmo, em primeiro turno, como foi aqui no Espírito Santo, o governador Casagrande. Ora, então, um dos aspectos que eu queria abordar aqui, deputada Luciana, um dos aspectos só, porque não há tempo para abordar todos, a gente fará paulatinamente, foi a questão comportamental. A sociedade brasileira é conservadora, inegavelmente o é, nos 4 pontos do Brasil, e sempre o foi. E o que aconteceu nos últimos anos de gestão do PT? Nós temos na nossa sociedade um ideário de direitos humanos,
que sempre foi assumido por diversas correntes de pensamento, né? Você tem a Carta dos Direitos Humanos Internacional, você tem a Revolução Francesa, com igualdade, legalidade e fraternidade, a luta contra o preconceito, o direito das minorias, né, que eclodiu de forma muito forte há décadas atrás nos Estados Unidos, né, que virou quase um motim civil, né, onde Martin Luther King apareceu como um grande defensor. Direitos humanos é uma luta da sociedade brasileira. Mas o que aconteceu especialmente no Brasil? A dita esquerda, e me incluo entre ela, se apropriou das bandeiras dos direitos humanos, como fosse só uma coisa da esquerda. Lutar contra o preconceito racial é da cidadania. Lutar pelos direitos das mulheres é da cidadania. Lutar para que cada um expresse a sua sexualidade como quiser é da cidadania. Lutar pela liberdade religiosa é da cidadania. Então, essas são lutas históricas do povo brasileiro. Veja o grande poeta Castro Alves. Veja o poema Navio Negreiro, que o Eliomar, lá na UNB, seguramente discutiu a rodo, que já falou aqui do ensino transversal que lá tinha, onde a cultura fazia parte dos ensinamentos da própria engenharia. Então, quando a esquerda se apropria disso, começa a soar para essa nossa sociedade como bandeira da esquerda, quando é bandeira da sociedade. Isso extremou-se de uma forma muito forte, porque muitas vezes esses direitos justos da minoria começaram a querer ser impostos para a maioria. Então, essa sociedade começou a recuar em relação a isso, achar que isso não era direito humano, direito civil, era bandeira principalmente, mas não só, do Partido dos Trabalhadores. E o capitão Jair Bolsonaro, intuitivamente, ou não, verificou que tinha que ser contra isso tudo, porque era uma bandeira de esquerda. Em um determinado momento, a sociedade se colocou do lado dele para barrar essas bandeiras que esta sociedade não compreendeu como de direitos humanos, mas sim como bandeira petista. E levou esse movimento imenso que aconteceu no nosso país, infringindo uma derrota vigorosa a nós, social-democratas, e a dita esquerda brasileira, liderada pelo Partido dos Trabalhadores, que associava a tudo isso o mantra "solta o Lula". Ora, então, esse é um dos motes da derrota, porque esse mantra estava associado a dizer assim: não consideremos o processo de corrupção do nosso país,
corrupto são os do centrão e os que estão à direita. A esquerda imaculada do PT age para o bem do Estado e não para se locupletar, como não tivessem se locupletado. Então, diante disso, o Jair Bolsonaro era imbatível, e aqueles que o seguiram. Por quê? Porque para você combatê-lo, você tinha que combater mais de 50% dos eleitores brasileiros. Porque se não fosse naquele momento Jair Bolsonaro, teria um outro nome e um outro sobrenome. E aí é imbatível. O grande volume de campanha, não adianta dizer que foi fake news, foi a internet, isso são instrumentos. Mas quem botou essa campanha na rua foi o cidadão. Gostemos ou não, foi o cidadão. E quando o cidadão vai para as ruas, ele é uma força insuperável. Até o presente momento, político-eleitoral, quem aglutinava forças na rua era a esquerda organizada. Dessa vez, quem botou gente na rua foi a direita inorgânica. Esse é um dado de realidade, porque se a gente não refletir sobre isso, você não encontra saída. E as discussões já começam erradas na dita esquerda. Ontem, já tarde, deputada Lucinha, eu ligo a televisão e vejo a senadora reeleita deputada federal, Gleisi Hoffmann, dizer que o novo líder da oposição é o Haddad. Ela nomeou, como você líder, você nomeasse, e líder não fosse escolhido pelos que, em tese, desejam resistir. Quer dizer, não aprenderam nada. Líder não vem de cima para baixo. O líder é aquele que nasce de baixo para cima. O líder é escolhido e não definido como tal. De outro lado, o Ciro Gomes já vem e espanca, no meu entendimento, até corretamente, o PT, porque também sofreu do PT uma discriminação abominável. De outro lado, o Boulos já chama a manifestação para as ruas, 48 horas depois do pleito eleitoral, que o povo, gostemos ou não, democraticamente fez a sua escolha. Quando o novo presidente, gostemos ou não, sequer assumiu o novo mandato. Ora, não é isso resistência democrática. Li, deputada Lucinha, uma entrevista com um sociólogo, acho que ele é formado em sociologia, que hoje tem 83 anos, deputado Eliomar, mais velho que nós, e o senhor conhece, Vanderlei Guilherme dos Santos. Foi um homem que nesse país previu que a ditadura ia ocorrer. E ele, dentro dessa entrevista, se o deputado Marques Coelho desejar, eu mando para ele, muito interessante, já mandei para o deputado Conte Bittencourt ainda há pouco,
ele fala numa frente, mas não numa frente de partidos, numa frente de pessoas, exatamente com a sabedoria que frente de partidos sempre terá um que querá ter a hegemonia e levará ao fracasso. E frente de pessoas é uma resistência para a manutenção do Estado democrático de direito e da República. Então, eu acho que essa é uma discussão interessante para ser feita no parlamento, independente das nossas posições partidárias, porque isso é a discussão da própria cidadania. Muito obrigado, senhor deputado. Senhor deputado presidente.